Então, gente, vamos lá, 18h10. Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje está mais fácil de a gente dizer boa tarde, né? O sol está brilhando ainda nesse horário. Então, boa tarde, candidato Zafalon. A Boa sigla, tarde, tudo bom? tudo bem. A sigla tradicionalmente se envolve em eventos relacionados às eleições. Neste ano, nós estamos, então, fazendo reuniões individuais com cada um dos candidatos. E no dia 9 de novembro teremos, então, o debate, que será presencial, caso estejamos em bandeira laranja ou amarela. Do contrário, a gente precisa rever esse formato, mas, a princípio, ele ocorrerá no formato presencial, aqui mesmo na entidade. Estamos ainda nos organizando. E gostaria de solicitar a tua autorização para que a gente possa gravar esta reunião e publicar nas nossas redes sociais e também compartilhar com a imprensa local. Tudo bem para ti? De acordo. Perfeito. E lembrando que no dia 28 de setembro, nós realizamos um sorteio junto aos coordenadores de campanha para a ordem de reunião com cada um dos candidatos. Então, por isso, o candidato Zafalon está no dia 19 de outubro, tendo, então, 30 minutos para fazer uma apresentação do seu plano de governo e, ao final, se possível, nós gostaríamos que esse plano de governo pudesse ser enviado para a entidade. Então, ao final da sua apresentação, a gente terá um espaço para poder fazer um bate-papo com relação ao conteúdo que o senhor estiver trazendo. Te passo a palavra, vou estar contabilizando aqui o tempo e eu levanto a mão quando estiver faltando 5 minutos, pode ser? Ok. Combinado, a palavra está contigo. Bom, basicamente, o nosso plano de governo é alicerçado naquilo que nós já fizemos. Nós escrevemos um plano de governo lá em 2012, para a eleição de 2012, vencemos a eleição e, a partir de 2013, então, começamos a implementar o nosso plano de governo. E ele se mantém mais ou menos dentro da mesma linha, com as melhorias que são necessárias, né? E a principal coisa que nós inventamos... Opa, fiz bobagem aqui, eu acho, não. Não, estou bem, estou vendo quase todos. Eu que tirei a apresentação aqui. Tá? Acho que não foi tu, não. Eu tirei aqui a apresentação. Não sei o que houve aqui, que eu perdi alguns participantes, mas tudo bem. Vai, Eliano. Não te falo, então vai você. Estou com um assistente de palco aqui, sabe como é que é, né? Agora sim, agora voltei ao normal, até o Perrone eu enxergo. Bom, mas voltando ao assunto. Então, em 2011, nós escrevemos um plano de governo para a eleição daquele ano e seguimos à risca aquilo que a gente traçou. Mas, basicamente, o maior plano que a gente tinha lá em 2012 e conseguiu executar é gestão fiscal. Nós tínhamos que fazer uma remodelação completa da prefeitura e fazer, então, gestão fiscal, gestão administrativa, gestão organizacional da prefeitura, porque ela vivia em tempos idos, né? A prefeitura era muito antiquada nas ferramentas de gestão, não tinha um sistema que unificasse a prefeitura toda, tinha uma série de coisas. Olha a Luciane no carro, até isso já existe. Que coisa boa a tecnologia. Olha lá, deixa eu ver. Vê se pode isso. Bom, nós continuando. Então, fizemos um plano, na época, muito mais enxuto, né, que era de gestão fiscal, e conseguimos complementar esse plano. A prefeitura começou a ter superávit, então, já em 2014, e a gente conseguiu, então, pagar as dívidas que tinha e limpar o nome da cidade. Sair do SPC, sair desses impedimentos todos que a gente tinha para crescer aqui dentro da cidade, poder fazer licitações, fazer compras, buscar dinheiro no mercado, ou seja, a gente tinha que limpar o nome da prefeitura, e este era o principal que a gente fazia, e os outros a gente escreveu, mas eram, na verdade, acessórios. Hoje a gente está numa condição bem melhor e pode fazer um planejamento da cidade bem mais tranquilo. Eu começo pelo planejamento urbano e de mobilidade e falo em acessibilidade. Nós temos obras aí no centro que mostram a preocupação até do Ministério Público com relação à acessibilidade. Precisamos fazer na cidade toda isso. Então, esse é um dos pontos que está lá no meu plano de governo. E te digo, tem algumas ruas que a gente caminha
que jamais um cadeirante, por exemplo, conseguiria acessar, né, nas ruas, porque são completamente inacessíveis, né? Então, a gente, aqui no centro, está fazendo por determinação do Ministério Público, por determinação de um acordo feito lá em 2008, mas isso é um plano que nós temos que levar para a cidade toda, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa interessante desse assunto planejamento urbano e mobilidade é um projeto que a gente tem de tornar o fato de andar de bicicleta aqui na nossa cidade uma coisa natural, ou seja, construir ciclovias. Eu tenho me reunido aí com os que andam de bicicleta na cidade. Nós somos uma cidade plana e a bicicleta é, na verdade, o meio de transporte mais sustentável que existe, né? E as pessoas não conseguem porque nós não temos ciclovias e nem compartilhamento de vias com as pessoas, com os automóveis. Então, a acessibilidade também está, andar de bicicleta é um projeto que está no nosso plano de governo, é um item que está no nosso plano de governo que a gente quer levar em diante. E é impressionante, né? Vocês andam pela cidade sabem o número de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte. Se a gente tivesse isso estruturado na cidade, seria uma situação bem mais agradável para quem anda. As ruas iluminadas e identificadas, né? A gente está fazendo aí um planejamento, já está em andamento, mas isso está no meu plano de governo, de a gente fazer uma iluminação inteligente na cidade, via uma rede inteligente de iluminação pública, do tipo que já existe em várias cidades do mundo. É inadmissível que hoje ainda a gente tenha 2 funcionários da prefeitura percorrendo a cidade à noite para ver onde tem uma lâmpada queimada. Isso a gente faz até hoje. Por quê? Porque tem tecnologia disponível e nós queremos, no mínimo, licitar isso e começar a instalar uma rede inteligente de iluminação pública. Uma outra coisa que me preocupa bastante, e nós colocamos no nosso plano de governo, é ter a identificação e o CEP de todas as ruas de Gravataí. Por incrível que pareça, o CEP, para grande parte do município, eu acho que mais de 50% do município, é uma coisa ainda que não foi atingida. Por causa do correio, por uma série de coisas aí que aconteceram, por leis que definam as ruas que fazem parte do sistema viário da cidade, ou seja, tem muito problema na cidade para resolver nesse assunto. E é uma grande demanda da sociedade essa questão do CEP. Na atração de investimentos, na geração de emprego e renda, eu já estive conversando com alguns aí na SIGRA mesmo, e coloco isso no meu plano de governo. Nós precisamos desenvolver um novo distrito industrial na cidade, ou criar pequenos distritos industriais na cidade, e permitir que a iniciativa privada o faça. Já temos lei para isso, a lei nós já é uma lei ainda de 2016, me parece, que está em vigor, mas nós precisamos, como ente público, ajudar na infraestrutura. É uma demanda de muitos empresários da cidade. Tem gente já comprando área fora da cidade para se instalar, porque na cidade não tem essa possibilidade. O aluguel é um fator que encarece o preço da produção. Então, um novo eixo, um novo distrito industrial na cidade, ele é fundamental para que a gente consiga ajudar os empresários a ficar na cidade, a gerar emprego na cidade. E desburocratização, né? A gente hoje tem sistemas, nós que compramos um sistema que integra a prefeitura toda e implantamos, nós precisamos usar as ferramentas que ele tem. A gente já conseguiu hoje digitalizar todos os processos de busca de licença, busca de alvará. Hoje está tudo digitalizado, a pessoa não precisa ir mais à prefeitura. O que nós temos que implantar, embora a gente possa sofrer alguns processos de assédio moral, né, é tempos, prazos, indicadores operacionais que meçam, que possam medir aonde que está esse documento, onde é que ele está parado e por que está parado. Isso dentro da administração pública, isso é meio complexo, estabelecer prazos, né? Mas a gente tem que fazer com que isso aconteça. E eu lá na Fama estabeleci alguns prazos lá para que as licenças andassem, né? E começava a pressionar, e tinha alguns processinhos aí de assédio moral. Mas nós vamos ter que construir isso junto com a categoria, e não dá mais para um funcionário deixar morrer na mesa dele uma licença ambiental por muito tempo e ninguém cobrar. Então, eu quero automatizar esse processo no sistema para que todos tenham acesso, inclusive a pessoa que busca a sua licença de instalação, a sua licença de operação. E isso vale para todas as secretarias, né?
A gente tem que conversar, tem que construir isso junto para disponibilizar, né? Porque eles acham que é assédio moral, por exemplo, tu deixar que a pessoa saiba, né? Que o cliente saiba, o usuário do serviço da prefeitura saiba onde que parou o processo. Meio complexo, mas nós vamos ter que construir isso junto com eles ali. Uma outra coisa muito tranquila que precisa fazer, nós estamos chegando aí na economia 4.0, o ano que vem o 5G está chegando no Brasil, espero que sim, né? O leilão das frequências de 5G vão acontecer, eu acho que no início do ano que vem, e o 5G vem para estabelecer acessibilidade plena, né, e comunicação total aí, em todos os sentidos. E nós temos que nos adaptar a isso. Eu vou criar uma secretaria, está no meu plano de governo, uma secretaria de inovação. E ela vai ser um hub falando com todas as demais. Precisamos levar a inovação para todas as secretarias. Por exemplo, tu pega a Secretaria de Agricultura, ela presta serviço aos agricultores, né? Mas não leva tecnologia aos agricultores. Presta serviço, empresta trator, ajuda o arado e faz, mas não leva tecnologia. E nós temos uma grande área rural no município, se tu subir lá no Vira Machado, botar a mão aqui e olhar para o rio Gravataí, tu vai ver a extensão de terra que nós temos, praticamente sem uso. E nós temos que entrar nesse mercado de produção de alimentos. Agora, entrar no mercado de produção de alimentos com tecnologia. Então, uma secretaria de inovação e tecnologia vai ser um hub para falar com todas essas e colaborar com todas as secretarias na tarefa de levar tecnologia para todo mundo. Por exemplo, um produtor de leite hoje em Gravataí, nós já fomos um grande produtor de leite no município. Hoje eu visitei alguns produtores que estão com um plantel aí de vacas produzindo 10 litros por dia. 10 litros por dia é vaca para açougue, né? Então nós temos que melhorar esse plantel. Como? Botando a prefeitura a fazer isso através de uma secretaria encarregada exclusivamente de inovação, produtividade. Nós temos alguns projetos importantes em Gravataí de criação de gado em áreas de 40 ou 50 hectares, gado confinado e solto, misto, né, com pastagens especiais vindas até do exterior, já tem esses projetos em Gravataí, e esta Secretaria de Inovação vai levar esse tipo de negócio para o agronegócio da nossa cidade, esse tipo de tecnologia para o agronegócio da nossa cidade. É fundamental isso. Então, uma Secretaria de Inovação está nos nossos projetos, né? E o Gravataí Rural, que eu falo, né, está lá no meu projeto de governo, é isso. Ele depende para se desenvolver justamente de tu ter tecnologia e inovação nesse serviço. O uso da água, o reuso da água, e essas coisas todas que a agricultura moderna tem, né, que ela usa. Bom, no meio ambiente e saneamento, os 4 pilares do saneamento, nós temos 4 pilares do saneamento básico: água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, está lá no meu plano de governo o tratamento dessas 4 questões. Água, nós estamos com deficiência na cidade. Tem zonas da cidade que falta água todos os dias. Bom, o que nos cabe? Pegar o contrato de concessão que a gente tem com a Corsã e dar um torniquete neles. Estabelecer indicadores operacionais para a Corsã. Hoje existem os indicadores operacionais lá no contrato de concessão, mas a prefeitura não os executa, não cobra. E nós temos que ter, né? Quanto de corte de água, quanto falta água, né? Qual é o tempo de falta de água no determinado bairro da cidade por mês. Nós temos que estabelecer limites, né? Limites aceitáveis para isso e começar a cobrar da Corsã. A grande verdade é que a Corsã fazia água e tapeava no esgoto, né? Agora ela não vai tapear mais no esgoto porque ela fez uma PPP. Então, o segundo item do saneamento básico, o esgoto sanitário, nós fizemos a adesão à PPP da Corsã, tivemos ainda a reunião a semana passada, acho que foi hoje é segunda, a semana passada, sexta-feira, tivemos uma reunião com a empresa privada que vai fazer o esgoto da cidade e dizem eles, né, que até 10 anos, até o final desta década, a gente terá o esgoto coletado e tratado na cidade em 90%. Isso é a universalização da coleta e tratamento de esgoto na nossa cidade. Cabe à prefeitura fazer um acompanhamento perfeito disso, botar a Secretaria de Obras nesse assunto e fazer o acompanhamento para e passo
priorizar determinadas áreas da cidade. Isso está lá no meu plano de governo e nós vamos fazê-lo também, né? Até porque temos prática nisso. Hoje, entre as 100 maiores cidades do Brasil, e nós estamos entre as 100 maiores cidades do Brasil, eu estava vendo aqui no ranking do Trata Brasil, Gravataí é a 94. Só tem 6 piores do que nós na coleta e tratamento de esgoto no Brasil, nas 100 maiores cidades. Então, nós temos que evoluir muito nisso, e o trabalho da Prefeitura, junto com essa empresa da PPP, é fundamental para que isso aconteça. Acompanhamento para e passo, conversar com as pessoas, porque nós vamos esburacar a cidade toda, mas fazer este relacionamento prefeitura, usuário e a PPP da Corsã, a empresa que vai operar a PPP da Corsã. Na questão dos resíduos sólidos, do lixo, é uma outra etapa da cidade aí que nós temos que melhorar muito. Então, eu tenho um planejamento muito bem feito, está lá no meu programa de governo, que é mudar, né? Fui eu que fiz o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, fui eu que elaborei, que botei em prática, mas nós temos que sair só do plano e começar a ir para a prática. Hoje a gente faz coleta seletiva ou faz reciclagem de apenas 4% do lixo gerado em Gravataí. São 200 toneladas dia, 4% nós fizemos reciclagem e 96%, literalmente, nós enterramos dinheiro, né? Então, o lixo nós temos que melhorar muito a condição desta condição na cidade. Quase que uma revolução nesse aspecto. Nós geramos demais, reciclamos de menos e gastamos uma fortuna da cidade para levar lá na mina do Leão e enterrar esse lixo. Ou seja, teremos que fazer quase que uma revolução sanitária em Gravataí. 10 ecopontos na cidade, nós já mapeamos, está lá no meu plano, 10 ecopontos na cidade e que nem dizia o Tarso, uma grande concertação com os carroceiros da cidade para que esses pontos sejam os pontos de depósito de lixo. Agora, ecopontos gerenciados, não esses que nós tínhamos aqui. Gerenciados é alguém fazendo o recebimento de uma forma organizada e uma coleta permanente do lixo desses ecopontos para que não se tornem um problema social, né? Ninguém quer um ecoponto perto da sua casa porque eles não são gerenciados adequadamente e não tem a tecnologia que já existe hoje para esse assunto. Então, 10 ecopontos e cuidar cada vez mais da condição de vamos fazer mais reciclagem. 5% é muito pouco. Nós podemos fazer 20%, 25%. Tem cidades do mundo fazendo 30%. Olha a economia que nós teríamos, né? Em 30% do lixo reciclado, não levava para a mina do Leão e não teríamos que pagar transbordo, transporte e deposição final. No último item que a gente trata aí, que é drenagem, macrodrenagem, microdrenagem, ainda nós temos alguns problemas. Quando nós entramos aqui na prefeitura, nós tínhamos 128 pontos de alagamento na cidade. Hoje, nós temos 12 pontos de alagamento na cidade, em que exigem um pouquinho mais de investimento. Ou seja, não é uma obra de microdrenagem, é uma obra de macrodrenagem. Então, tem alguns casos aí que nós temos que resolver ainda, buscar financiamento ou buscar dinheiro em algum lugar para resolver. Mas de 128, nós ficamos com apenas 12 pontos que ainda tem alagamento na nossa cidade. Muitos desses pontos nós resolvemos tirando as famílias de onde elas estavam morando e levando lá para o Breno Garcia, né? Isso foi uma solução bastante inteligente. O Breno Garcia foi uma solução até para isso. Mais de 400, 500 famílias viviam em áreas alagadas e hoje estão lá no Breno Garcia. E estas áreas, onde tem água mesmo e não tem jeito de mexer, são banhados, elas estão hoje livres desses alagamentos. Nós temos na área de desenvolvimento social a questão do Hospital Dom João Becker, né? Que a gente trouxe para cá, que não é mais Dom João Becker, é Santa Casa, né? A gente pagou 1 milhão por mês, 800 e poucos, 1 milhão por mês para trazê-los para Gravataí, e os planos que eles nos apresentam de expansão do nosso hospital é um plano bastante grande, e a gente entende que, passando a pandemia e a condição dos empreendedores lá da Santa Casa a melhorar, eles começarem a ter lucro de novo nas atividades deles, porque hoje,
como parou o privado e só se atendia a Covid, aquela coisa toda, diminuiu um monte de coisa, eles não conseguiram levar o projeto adiante. Mas vocês, eu acho que até já conhecem o projeto, talvez já tenha sido apresentado aqui pela Santa Casa, não sei, de que mostra o que eles querem fazer em Gravataí em termos de saúde, e está lá no meu plano de governo a conclusão desse plano. Onde a prefeitura tiver que entrar para ajudar nesse plano de expansão do Dom João Becker, né? E a construção de alas novas, condição de clínicas novas, aquele prédio ali onde as irmãs moravam será um prédio de 6 andares, as pessoas ali vai ser a parte de hotelaria do hospital, uma passarela por cima ligando o hospital, então, uma série de coisas que nós vamos fazer na cidade, que o hospital vai fazer na cidade, e que o município, como financiador da atividade de SUS desse hospital, tem que participar disso, isso está no meu plano de governo também. E tem muitas outras coisas aí que a gente quer fazer, né? Uma das coisas importantes que nós temos no nosso plano de governo é a questão da solidariedade. Nós aprendemos, e a Ana foi parceira nisso, muitos aqui que estão nessa reunião foram parceiros nisso, o Gil, eu estou vendo aqui, nos ajudaram muito no plano de solidariedade que nós montamos durante a pandemia. E isso acendeu uma luzinha verde lá na prefeitura, ao menos na minha cabeça, mostrando o quanto o empresariado de Gravataí, as pessoas de Gravataí querem ajudar a cidade a se tornar melhor. Então, solidariedade é um capítulo especial que eu tenho no meu plano de governo que trata justamente desta questão. Existe fome em Gravataí, existem necessidades nessa cidade ainda que nós temos que acabar. Existe a disposição do empresariado da cidade em ajudar nesse aspecto. Desde que, aí vem o pós-Lava Jato, né? Desde que os empreendimentos da cidade, nessa área de solidariedade, o trabalho seja absolutamente transparente. As pessoas querem transparência nesse processo. Eu tenho um exemplo clássico aqui da VEG. A VEG está nos ajudando até hoje no plano de solidariedade da cidade. E como que eles nos ajudam? Passando direto para o hospital, porque o compliance da empresa deles não permite que eles façam doações ou qualquer contribuições com o poder público. Então, isto é um sinal de que, se a gente se adaptar ao modelo, né, de transparência total, os empresários vêm e ajudam a prefeitura a fazer um plano de solidariedade muito melhor, fazer construções, resolver situações que existem na cidade de Gravataí, que são bastante graves, tanto na área de alimentação, como na área de assistência social como um todo. Um outro projeto que eu tenho lá, eu tenho vários, eu estou passando assim, passando porque eu não tenho tempo, daqui a pouco a Cristina faz assim para mim. A inclusão digital é uma coisa importante que nós temos que trazer para a nossa cidade. Esses dias eu contava, não sei para quem, talvez para algum de vocês aí, que se a gente ir naquela fila aí na frente, aí no Itaú, né, e perguntar o que aquelas pessoas estão fazendo ali, 95% não precisariam estar ali, né? Simplesmente estão ali porque não tiveram inclusão digital, né? Vem lá da Morungava, pega um ônibus, vem para o centro, fica naquela fila 2 horas para fazer um pagamento de uma coisa que ela podia pagar de casa. Então, a inclusão digital na indústria 4.0 e na tecnologia 5G que está chegando é fundamental para o bem-estar da sociedade. E nós temos que fazer isso. Está lá esse projeto no meu plano de governo, existem inúmeros exemplos pelo Brasil afora aí, de coisas que já foram feitas nesse sentido, e nós não vamos inventar a roda, já foi feito. Basicamente, a internet pública onde não tem, né? E treinamento. Inclusão digital é isso, ensinar as pessoas a usar coisas que todos nós usamos no cotidiano. Eu não entro numa agência bancária há muito tempo. Por que essas pessoas têm que ficar na fila horas e horas ali para entrar? Eles vêm aqui na prefeitura para reclamar de um serviço público lá da Vila Machado, por exemplo. Vila Machado vem aqui na prefeitura, lá da Costa do Ipiranga. Para quê? Se isso tudo é online hoje. Mas eles vêm porque não tiveram a oportunidade de serem incluídos nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Então, lá dentro do meu projeto de governo, nós temos isso, né? O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Olha ali. Esporte. Vocês não sabem, mas esses dias até disse aí nas redes sociais. E esporte é uma grande demanda da cidade. Quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos,
eu morava numa cidade, no interior, em Pelotas, que tinha 3 pistas de atletismo. E fui lá olhar um dia, olhei, o cara chegou perto de mim com um apito, aqueles caras que usam um apito, né, pendurado no pescoço. Quem está olhando aí, guri? Eu digo, não, que esses caras fazem, eu também faço. Entrei, o cara me convidou, eu fui lá e me tornei bicampeão brasileiro de salto em distância e salto triplo. Né? Quando eu vim para Porto Alegre, vim incluído por isso. Isso resolveu a minha vida, botou valores na vida que eu não tinha. Né? Aprendi muito com isso. O atletismo me ensinou muito. Vim para Sojipa em 1972, vocês não eram nascidos ainda, quando eu vim ser atleta da Sojipa. Vim para trabalhar na CRT em função da Sojipa, e por aí vai. Ou seja, a minha vida mudou completamente, depois eu fui por aí afora. Larguei o atletismo, senão ia passar fome na época, né? Mas descobri valores fundamentais na minha vida, como a competição, que para chegar em determinados degraus da vida tu tem que aprender, tu tem que treinar muito, tu tem que te esforçar. Ou seja, o atletismo me ensinou muito. E aí eu perguntava para uma pessoa esse dia, sabe quando que nós vamos ter um atleta olímpico em Gravataí? Nunca. Uma cidade como a nossa, 300 mil habitantes, rica, não tem uma pista de atletismo. Nós não formamos basquete, nós não formamos vôlei, nós não formamos atletismo. Bom, quem tem dentro da iniciativa privada que pode entrar para uma escola de judô, talvez se torne campeão olímpico de judô. Então, isso auxilia muito. Está no meu programa, lá na área de educação, buscar para Gravataí uma escola cívico-militar. Essa escola que eu estudava e que transformou a minha vida era uma escola cívico-militar, Escola Técnica Federal de Pelotas, que depois os meus amigos vermelhos transformaram em IFSU e hoje não é mais nem sombra daquilo. Eles mudam até o nome, né? Mudaram o nome. Eu trouxe uma unidade aqui para Gravataí, está lá na Bom Sucesso, do IFSU. Esses dias eu fui lá visitar, quase chorei. Não tem nada da IFSU que eu estudei, da Escola Técnica Federal de Pelotas, eles destruíram com a minha escola. Mas eu quero, então, a Escola Cívico-Militar em Gravataí para a gente continuar, para a gente testar um novo jeito de ensinar em Gravataí. E essa inclusão digital que eu falava vai para dentro das escolas também. Redes de internet em todas as escolas para que a gente mude. Esses dias eu fui visitar o Colégio Adventista e botei um capítulo dentro do meu plano de governo só sobre o Colégio Adventista. Não falando neles, mas já viram lá o Colégio Adventista, provavelmente vocês tenham visto. Tecnologia pura dentro da sala de aula. Falta 5 minutos, eu sabia que ela ia levantar essa mão. Bom, lá dentro da cultura, nós temos... eu não vou conseguir passar tudo, mas lá dentro da cultura, por exemplo, nós temos alguns trabalhos importantes. Nós temos que recuperar o nosso museu, nós temos que recuperar a Casa dos Binas, a Casa dos Bina, e o Regis, que eu estou olhando ali, vai ser meu parceiro, já contratei o Regis, a esposa dele, ele vai como peão dela, mas ela que entende do assunto, né? E vamos fazer a restauração da Casa dos Bina. E a cidade de Gravataí precisa de um teatro para as pessoas que vivem da arte, que entram na arte, não um teatro moderno, bonito, grande, gigante, que lá só se apresentam os artistas consagrados. Não, um teatro que forme grupos de teatro, né? Um teatro que forme músicos, um teatro multipalco que forme esse tipo de pessoa. A cultura de Gravataí exige isso de nós e nós podemos fazê-lo, com vários mecanismos e leis que tem aí de incentivo à cultura que a gente pode buscar. Né? O que mais que eu tenho que falar aqui, gurias? Deus o livre, quanta coisa. Bom, e aquilo que eu falava no início, eu sei que ela vai dizer que terminou meu tempo, gestão fiscal. Eu sou adepto disso. Esses dias, deixa eu ver se não tem ninguém aqui que vai me tocar uma corneta. Tinha uma candidata falando nas redes sociais, levantava o dedo e bradava, há 7 anos que não dão reajuste para o funcionalismo. De coisa boa que ela percebeu isso, né? Não é que eu seja contra o funcionário público, de jeito nenhum. Mas Gravataí tem 287 mil habitantes, tem 5 mil funcionários. Eu já tenho uma dívida fiscal com esses funcionários de 1,2 bilhão de reais para o plano de aposentadoria deles. Então, tudo que eu boto naquele plano de aposentadoria, e são 80 milhões por mês, eu considero aumento de salário. Eu penso assim, eu sou de direita, eu sou liberal, eu li Adam Smith e daqueles caras tudo para frente ali. Então, eu acho que nós estamos dando aumento de salário, sim.
não de forma direta, mas de forma indireta. A aposentadoria é eles que vão, né, que vão se beneficiar dela. E também não é verdade que há 7 anos, né, nós temos a reajuste dos professores há pouco tempo. Mas é mais ou menos isso. Ajuste fiscal é isso. É fechar as torneirinhas por onde escorre o dinheiro público, brigar com eles, a prefeitura tem que dar superávit, a prefeitura tem que dar lucro, e este lucro eu quero dividir com os 285 mil habitantes, acionistas desta máquina chamada Prefeitura Municipal de Gravataí. Então, tudo que for mais barato para a sociedade, mais eficiente, por exemplo, eu ontem conversava com esses motoristas de van, e nós temos as vans na prefeitura que fazem esse trabalho. As nossas são muito mais caras para operar, né? Então, liberalismo é isso, concorrência é isso, livre iniciativa é isso. E nós temos que trazer esses modelos para dentro da prefeitura. Nós temos que tornar a prefeitura mais eficiente. Ela tem que continuar dando lucro para que eu possa investir na cidade, né? E aí, de vez em quando, vai ter alguns descontentes, tipo a candidata que acha que nós temos que transferir um pouquinho desse dinheiro a mais para o funcionalismo. Eu não entendo assim. Funcionalismo é bem remunerado, tem estabilidade no emprego, que ninguém tem, e tem ainda a questão do plano de aposentadoria. Então, eles ganham um bom salário, têm estabilidade no emprego, tem um plano de aposentadoria que nós estamos honrando, né, os que os governos passados não passaram, e esta conta é de 1,2 bi. Hoje de manhã ainda olhei o saldo, que nós devemos, a prefeitura deve, vocês devem, eu devo, para o plano de aposentadoria dos funcionários da cidade. Então, se nós pagar isso e honrar isso, e nós estamos honrando esse pagamento, nós estamos repassando aos funcionários uma parte boa do financiamento da cidade. 80 milhões por ano para a previdência dos funcionários representa isso tudo que nós estamos fazendo de obra. Tudo que nós estamos fazendo de obra em Gravataí custou 80 milhões. E isso nós vamos repassar anualmente para o Instituto de Previdência dos Funcionários da Prefeitura. Então, não sou tão liberal assim, estou sendo justo, né? Um pouquinho para a sociedade e menos um pouquinho para eles. Vamos inverter essa lógica. Então, esse é o plano de governo, tem muito mais coisas, né? Não consegui falar, eu acho que está terminando o meu tempo, e se vocês tiverem perguntas, façam, se eu não sei, eu sei quem sabe. Ok, Cris? Sim, deu certinho o tempo aqui. Eu sou Rapidão matemático, meu forte. Muito obrigada, Zafalon, por toda a explanação do teu plano, apesar de tu estar nos comentando que ainda tem muito mais informação. Eu vou te mandar uma cópia, tu vai ver que... Isso, por favor, nos envie, a gente tem feito essa solicitação. Eu peço também agora que se alguém quiser fazer alguma colocação, algum questionamento com relação ao que foi nos apresentado até o momento, a palavra está aberta. Vocês conseguem me ouvir bem? Regis, que dia tu começa? Já que ninguém pergunta, eu vou perguntar. Que dia tu começa lá a restauração? Tem que falar com a tua esposa. O Zafalon já inverteu a ordem. Já começou a botar na prensa. Primeiro, uma boa tarde aí a todos. Agora, boa noite já. Parabéns aí, Zafalon, pela tua explanação, teu plano. Fiquei feliz de ouvir um pouco sobre a proposta de uma melhoria no esporte, né, que o nosso município precisa. Preservação de patrimônio, fui citado aí lá do Casarão dos Bina, que é uma casa histórica na cidade, 5 anos mais nova do que a nossa Casa dos Açores aqui, mas uma obra muito parecida, né, os mesmos construtores provavelmente fizeram. A gente fica feliz em pensar nesse restauro e de dar esse valor para o patrimônio. Mas a minha pergunta é assim, a gente tem aqui no município um problema crônico que é com a informalidade. Nós temos aqui na avenida camelôs, né, num ponto estratégico da nossa cidade e que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e a gente tem conhecimento de que o terreno é estadual, mas que a prefeitura poderia, sim, ter uma fiscalização mais firme e a gente tirar aqueles camelôs do centro da cidade, que é um absurdo. Mas não só os camelôs, a gente tem vários outros, né,
informais no centro da cidade, que ocasiona que nós que pagamos impostos devidamente somos cobrados disso e os camelôs e outros na informalidade não têm essa cobrança. Por outro lado, a gente vê alguns municípios, como Canoas, como Esteio, com leis que se diminui o ICSQN, se diminui os impostos e que acaba aumentando a arrecadação do município. Então, minha pergunta vai nesse lado. O que fazer com essa informalidade? E se existe uma possibilidade de uma redução do ISS-QN, a gente teve um aumento até nesses últimos anos nas tarifas, né, do percentual, e a gente vê outros municípios diminuindo, reduzindo e aumentando, né, a arrecadação. Então, a pergunta vai nesse sentido aí, Zafalon. Essas duas questões que tu coloca, na verdade, vão ao encontro uma da outra, né? A informalidade, a redução dos impostos, pode levar esse pessoal a se organizarem, né? A gente tem que fiscalizar isso. Existe hoje lei, né? Existe fiscalização, mas é um pouco relaxada, né? Eu acho que a gente tem que insistir nisso. Se a gente quer uma cidade legal, uma cidade que todo mundo cumpra a lei, a gente tem que agir, né? A lei existe para isso, não tenha dúvida nenhuma. Mas uma das coisas que eu aprendi nessa minha vida toda aí de trabalho é ouvir, né? Eu ouço muito mais do que eu falo, né? Eu falo aqui porque vocês me obrigaram a falar meia hora, eu tive que falar 40 minutos, mas eu gosto de ouvir. Então, isso a gente vai construir. Por exemplo, se tu fala aí na questão de Canoas, Esteio, que reduziu o ISS-QN, né? E aumentou a arrecadação. Claro que tem que ter um plano de trazer gente para dentro de formalidade, né? Tem que ter isso, eles têm que se organizarem também. Então, eu acho que a gente conversando com a Sigla, conversando com o Cid Lojas, traçando um plano conjunto, quem é que não quer arrecadar mais, né? No município é o maior interessado nisso. Só que nós temos que conversar mais. Um dos pecados do nosso governo, acho que não, pecados não, é uma questão de estilo, né? A gente não teve essa interlocução permanente com os setores da cidade, né? A gente não andou muito esse assunto, né? Nós temos lá o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas que não teve esse viés de conversar com as pessoas mais a miúde sobre essas questões. A gente tentou, até no início, conversar mais, a oposição foi muito forte nisso, principalmente a gente começou conversando com o pessoal das artes e cultura de Gravataí, tivemos alguns atritos lá no início. O CODES, quando foi formado, fui eu que fiz o CODES aqui em Gravataí, eu fui buscar o modelo de Canoas. E o modelo de Canoas, eu não sei se tu sabe, lá em Canoas, já participou do CODES de Canoas, eu fui lá, busquei, participei de 2 reuniões, o prefeito era o Jairo Jorge na época, e era um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que conversava com o desenvolvimento econômico e social da cidade. Por exemplo, lá eles criaram, lá em Canoas, dentro do CODES, o Imposto Verde. Quem tivesse a prática na sua empresa, lá uma prática sustentável, um telhado verde, ou, sei lá, qualquer coisa, usasse energia solar, tem redução no IPTU. Isso foi construído lá em Canoas, dentro do CODES, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu quero aproveitar essa ferramenta que nós temos, que funciona, que está instalada e que serve exatamente para isso, para se discutir projetos sociais, projetos desse tipo que tu falou aqui, projetos sociais e projetos de desenvolvimento econômico. Se essa é uma pauta de desenvolvimento econômico, evidentemente que o município quer e se interessa. Então, vamos construir isso lá dentro. Eu tenho a ideia de que ouvir leva a grandes soluções. A Sigra quer ser parceira de quem estiver no governo para que a gente possa acompanhar essas grandes decisões. E a intenção não é que a Sigra decida ou que se intrometa nas situações, mas que a gente possa levar a visão do nosso associado, do comércio, do serviço e da indústria para quem estiver no governo, para a gente poder construir algumas soluções juntos, como, por exemplo, a questão do novo distrito industrial, que a entidade tem sido bastante demandada, tem sido procurada, para que a gente possa buscar uma solução em conjunto. E eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o Perrone, que gostaria de fazer uma pergunta também. Boa noite, Zafalon. Tudo bom, Perrone? Tudo bem? Parabéns pela explanação, né? Mas, objetivamente, na linha do que o Regis indagou,
gostaria de saber, na prática, como é que o município de Gravataí recepcionou a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13874, né, promulgada no ano passado pelo presidente Bolsonaro. Quais são as formas utilizadas e, dentro do princípio da continuidade, o que dentro do teu projeto de governo, tu pretende melhorar nesse sentido, aperfeiçoar? Nós temos uma lei e um decreto que regulamenta essa lei dentro do município, né? Já temos ela aqui também, instituída dentro do município. Eu pretendo justamente discutir com a sociedade isso. Hoje não teve nenhuma discussão, acredito que não tenha havido essa discussão ainda com vocês, e nós teremos tem um decreto que regulamenta, mas esse decreto, pelo que eu sei, não foi discutido com vocês, né? Não foi discutido com os atores da sociedade que trabalham nesse assunto. Não sei se foi discutido ou não foi, eu não acompanhei, porque eu estava lá na Fama, não presenciei isso. Agora, claro, evidentemente que essa lei vem ao encontro disso que vocês precisam, disso que vocês querem, disso que o liberalismo quer, né? Disso que a gente que é liberal quer para os negócios da cidade, e eu pretendo, tão logo chegar à prefeitura, começar a discutir com vocês quais são os aspectos dessa lei que nós vamos implementar em Gravataí. Hoje eu não tenho esse estudo pronto, não fiz isso, conheço a lei e quero discutir com vocês o que é importante para quem produz em Gravataí, aspectos dessa lei que nós temos que implementar e começar a trabalhar junto com vocês. É isso. Basicamente, Perrone, eu não estudei a lei, li assim por cima, sei que Gravataí tem um decreto instituindo a lei, né? Regulamentando a lei, mas não tratei dela. Sem discutir com vocês, que são os empreendedores da cidade, com os órgãos que empreendem na cidade, com as pessoas que empreendem na cidade, eu acho que fica unilateral a discussão. Nós temos que discutir juntos isso. Aquilo que disse o Regis há pouco, né? Como é que nós vamos construir a solução? Por exemplo, aquele terreno do Estado. Ok. E o Estado vai vender ou não vai? Ia vender, estava no edital, não saiu do edital. Quem sabe uma interlocução com o Estado, a gente busca a solução para aquele caso. Por exemplo, a Cristina disse que quer participar das discussões lá no Conselho. Quem sabe o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social não é o grande palco, Perrone, para essa discussão que nós temos que fazer, junto com vocês. Eu pretendo ouvir quem produz essa cidade. É vocês que geram a receita dessa cidade, é vocês que geram o desenvolvimento da cidade. Quem sou eu para decidir sozinho sobre um troço tão importante, né? Então, a minha linha é essa: ouvir, construir junto com as entidades e tocar o barco para frente. Temos muito que avançar nessa cidade, pelo amor de Deus, o que a gente tem de coisas para fazer. A informalidade, a gente anda na cidade aqui, tropeça nessa turma. Está pior que Porto Alegre, quase. A Rua da Praia, esses dias eu fui a Porto Alegre e enlouqueci de ver aquilo. Como é que uma pessoa instalada, pagando impostos, consegue sobreviver com aqueles caras dentro da loja? Às vezes eles estão na marquise da loja do cara, vendendo. Não sei se vocês costumam ir a Porto Alegre e ir ali na Rua da Praia. É assim que está. Em nome de que isso? Né? Não dá para entender esse aspecto. Então, essa lei, a informalidade, a contribuição dos empresários da cidade, eu acho que nós temos um mecanismo de construir qualquer coisa, qualquer solução, desde que a gente faça isso em consenso. Perfeito, a gente está quase chegando ao final, temos ainda 6 minutos. Antes de a gente encerrar, eu gostaria de solicitar que todo mundo desse um sorriso para a gente registrar esse momento, e aí depois eu passo a palavra para a Fátima, acho que ela tem uma pergunta, é isso, Fátima? Então, 1, 2 e... Rafael. Ok, Fátima, a palavra está contigo. Lá em cima. Tem que abrir o microfone aí, Fátima. Ah, eu achei que a Cris tinha me bloqueado. Não. Às vezes acontece isso. Essa mulher é democrática. Sim. Eu estava ouvindo, né, você falando e pensei, assim, eu sou hoje vice-presidente aqui do comércio, da SIGRA, né, e eu acho muito importante essa linha do ouvir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, então eu estou tendo que praticar o ouvir, né, mas eu sou de pedir muito a opinião, né, do outro. E quando tu envolve as pessoas, é muito mais fácil. O que aconteceu? Nós tivemos agora aqui no centro, que atingiu muito o nosso comércio, foi toda essa função das calçadas.
que é um motivo maravilhoso quando a gente pensa e vê. Essa semana, eu inaugurei uma loja na Avenida. E no momento que eu fui tirar as fotos, eu tinha a máquina toda ali na frente do Banrisul, era um barulhão, e eu querendo filmar, e eu dizia assim, ó, isso é maravilhoso, isso é progresso. Isso aqui é o Proguaíba, eu digo, que maravilhoso, a gente não tinha isso há quanto tempo? Então, assim, ó, concordo plenamente, acho que tudo que é para o progresso a gente tem que realmente apoiar. O que eu vejo, assim, que eu acredito que faltou, foi justamente isso, o diálogo. E eu tenho muita tristeza de ouvir, eu participo de alguns grupos, né? E que eu ouço, assim, as pessoas, principalmente comércio, quem tem, né, pensa muito a curto prazo, eles ficaram muito injuriados, muito chateados com o que está acontecendo. Então, se a gente tivesse feito esse convite, olhar, sentar, olha, pessoal, o que vocês acham? Nós precisamos fazer isso aqui, é um decreto, temos isso, vamos tentar, vamos mudar. Você imagina que eu peguei a minha loja particular na Adolfo, vou pegar na Avenida, vou pegar 2 vezes, eu não foi só uma vez, é pouco, né? Mas o que eu vejo assim, eu consigo lidar com isso, mas a gente perdeu muito as pessoas. No momento que tu senta, conversa, elas estariam juntas, porque todos querem uma calçada maravilhosa, mas não foi imposta, sabe? A ideia é tipo assim, ó, então é isso que eu queria. Eu lembro que já aconteceu isso num governo, não lembro se foi do Ed, alguém que ia fazer na Adolfo, e a gente conversou, sentou e ele mudou a data, porque era uma data de Natal. E a gente sabe que é fundamental. Tu imagina o comerciante hoje que está vivendo isso. E a impressão que eu tenho é que poderia, assim, quando eu tenho que fazer algum esforço, eu vou lá e pago mais, eu ponho mais gente. E a ideia hoje é que a gente tenha assim, uma pessoa trabalhando em cada calçada e que o Natal já está aí, a gente já monta agora, né? Vamos montar daqui a 15, 20 dias, começa a montar o Natal e o comerciante, enfim. Então, isso eu deixo aqui assim como seria interessante, eu lembro, inclusive, que o prefeito Marco Alba ia fazer uma outra reforma, nos chamou lá uma vez, a gente sentou, conversou. E é isso. No momento que tu tá junto, tu abraça. Eu ia dizer, não, eu ajudei, eu fiz, não, tá ruim, mas a gente estava lá. Ele nos convenceu que é melhor. Então, eu acredito que se conversar mais, a gente consegue o apoio, e com o apoio tudo fica mais fácil. E é isso que eu queria assim, colocar como a gente está à disposição, né? Eu aqui, né, posso ajudar no que for preciso, aqui com a SIGRA. Eu acho interessante isso. O escritor Rubem Alves que dizia, né, que existe muitos cursos de oratória e nenhum curso de escutatória, né? Então é isso, é basicamente isso. Eu aprendi, eu fiz um curso de escutatória. Oratória eu sou ruim, mas de escutatória eu sou bom. Então, se for, Fátima, isso é impacto de vizinhança, é o nome disso, né? Eu fui diretor-presidente da Corsan e eu nunca deixei fazer uma obra de água ou de esgoto em nenhuma rua sem fazer o impacto de vizinhança, sem conversar com as pessoas. Olha, eu vou fazer um buracão aqui na frente, se o senhor tem algum cadeirante em casa, se o senhor... Né? Combina, a gente combina as coisas, né? E, bom, às vezes não é combinado e dá isso. Então é evidente que se a gente falar, se a gente combinar, se a gente escutar as pessoas, a gente chega a soluções muito melhores. Eu espero ser um prefeito de Gravataí com escutatória. Eu acho que eu até vou montar aquilo que tem nas igrejas, como é o nome que o padre fica lá dentro? Confessionário. Vou montar ali na prefeitura, vou ficar lá dentro, eu tenho uma estola bonita, eu arrumo ali com o Padre Lucas é nosso amigo, e vou fazer isso. A gente tem que escutar a sociedade sabe aonde aperta o calo, aonde dói, né? Eu vejo esses dias aqui nos camelôs, ali, falava nos camelôs, ligaram para mim, me xingaram 2 horas e diziam o seguinte: tu é puxa-saco, tu está a serviço da dona Ana Cristina, presidente da SIGRA, fizeram essa obra na minha calçada bem no dia da criança. Digo, a Cristina não tem culpa nenhuma disso. E pior, ela anda puta da vida conosco, que nós estamos fazendo esse buraco na cidade. Então, quer dizer, por que não escutaram as pessoas? Por que não conversam com as pessoas, né? Bom, mas não escutaram. Essa é a verdade. E nós vamos escutar. Eu tenho certeza que eu vou fazer... Boa ideia, eu vou ali na igreja buscar um negócio daquele e vou botar lá na prefeitura. Impressionante. Muito obrigada, Regis, Fátima, Perrone, pelas colocações de vocês. Essas são realmente, já falou, as nossas demandas, o quanto a SIGRA quer ser apoiadora, quer estar junto. Não passa ali nos camelôs, não passa nos camelôs ali que tu vai te dar mal. Eles disseram que foi você que mandou a gente fazer uma obra da calçada ali, no dia 12, na véspera do Dia da Criança. Dia das Crianças. Eu te defendi, tu sabe que eu te defendo.
Tá bom, muito obrigada. Então, contamos com a tua presença no dia 9 de novembro para o nosso grande debate e também aguardamos o envio do seu plano de governo para que a gente possa ter aqui os nossos registros, tá certo? Muito obrigada pela tua participação e obrigada a toda a nossa diretoria que se faz online presente. Obrigada a todos. Obrigada, boa sorte. Obrigado, Boa sorte, obrigado. Boa Boa sorte. sorte. Abraço a todos. Obrigada.